Olá, boa noite. Meu nome é Wellington Hayashi, eu sou acadêmico do curso de Direito da Unopar Pitágoras, do ano 2021. Este é meu trabalho de conclusão de curso, depoimento especial na Lei 13.431/2017, Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência. Neste trabalho, nós vamos procurar falar sobre a lei que instituiu o depoimento especial e a escuta especializada de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. A lei também preconizou um atendimento mais célere, qualificado e humanizado a essas crianças. Na esfera processual, a lei buscou evitar que essas vítimas, que essas crianças, vítimas ou testemunhas de violência, fossem tratados como meros instrumentos de produção de prova. Dentro do problema de pesquisa, a gente pode verificar que ainda nos dias de hoje, nós temos uma participação muito grande de crianças e adolescentes no sistema jurídico, e que estas participações têm ocorrido principalmente nas condições de vítimas, motivadas em sua maioria pelo submetimento delas a agressões de toda a natureza. E aí nós temos que começar a pensar da seguinte maneira: dentro do sistema judiciário, será que expor a criança e o adolescente vítima de violência aos procedimentos judiciários, como oitivas, testemunhos, diante de juiz, promotor e demais membros do Ministério Público, do Judiciário, ou mesmo de outros técnicos nos atendimentos, se não estaríamos proporcionando mais uma forma de violência? Dentre os objetivos, nós podemos destacar aqui como objetivo geral: analisar a atenção dada pelo Poder Judiciário a crianças e adolescentes vítimas de violência, sejam estas físicas, psicológicas, sexuais ou institucionais, com base na Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, explicitando depoimento especial e a escuta especializada, que foram instituídas com o intuito de assegurar um atendimento mais célere, qualificado e principalmente humano a essas crianças e adolescentes, não tratando eles como meros objetos ou produções de provas. Dentre o objetivo específico, nós vamos analisar se o depoimento especial e a escuta especializada, eles atendem realmente as finalidades para as quais eles foram criados, erradicando o amadorismo no atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, ou se causam traumas que afetam o desenvolvimento psicossocial delas. Quando nós falamos em amadorismo, nós queremos colocar aqui que não é qualquer profissional que estaria apto a fazer este depoimento especial ou esta escuta especializada, e que um atendimento mal prestado a estas crianças e adolescentes vítimas de violência poderiam sim estar causando traumas maiores ou fazendo com que elas revivessem todo aquele trauma sofrido, que poderiam aí consequentemente trazer aí grandes problemas ou grandes consequências negativas no desenvolvimento psicossocial destas crianças. Para darmos continuidade, então nós vamos fazer uma breve contextualização sobre a infância e adolescência dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Como que a infância e a adolescência era tratada dentro do ordenamento jurídico? Então nós vamos fazer uma cisão aqui, não que esta seja a cisão mais importante, mas dizer aqui que existia um antes e um depois da Constituição de 1988. Então, antes, dentro da lei, existiam muito poucos artigos ou muito poucos assuntos voltados a crianças e adolescentes e aos seus direitos e garantias. Trazia apenas alguns artigos esparsos relacionados à educação. E com a Constituição, a partir da Constituição de 1988, a gente passa a ter um artigo específico, a criação de um sistema especial de proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e principalmente a garantia desses direitos, baseados principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós percebemos que ao longo da história,
a criança passou de simples réis para ser sujeito de direitos, procurando assegurar um atendimento de especialidade diferenciada para essa demanda. Além da Constituição, do artigo 227, originou-se daí, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, que aí trouxe de uma forma mais aprofundada quais são as garantias, quais são os direitos aí que a criança e o adolescente têm, pensando na questão da dignidade da pessoa humana e no princípio, partindo também do princípio do melhor interesse do menor. E aí nós temos a Lei 13.431 de 2017, que ela também trouxe algumas alterações dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente quando a gente trata de oitiva ou de como deve ser todo o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, esta lei veio visando a garantia dos direitos, vítimas e testemunho de violência, trazendo principalmente duas modalidades de escuta ou de coleta, né? Vamos pôr aqui coleta entre aspas, de provas da materialidade da violência, que é o depoimento especial. Ele é realizado pela autoridade policial ou mesmo pelo poder judiciário, onde a criança ela é convocada para fazer uma fala, né, para narrar tudo o que aconteceu. E a escuta especializada, que é feita pela rede de proteção, principalmente pelos centros de referências de assistência sociais para os municípios de pequeno porte, e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, né, que vai tratar das proteções especiais em relação a crianças e adolescentes vítimas, né, ou testemunhas da violência. Trazendo aqui que essa escuta especializada, ou mesmo o depoimento especial, ele deve primar para ser realizado apenas uma vez. Para quê? Para que seja relatado e fundamentado com o máximo de detalhes possível para que a criança não seja ouvida repetidas vezes. Quando a gente diz repetidas vezes, é dizer assim, para que não precise reviver todo aquele trauma, para que a criança não seja revitimizada, porque ela vai precisar falar para uma, para duas, para três pessoas. Então, a lei estabeleceu que a criança, na medida do possível, deve ser ouvida uma única vez. Aqui é um modelo de como deveria ser realizado esse depoimento especial, lembrando que o depoimento especial ele teve início lá o seu primórdio, lá no ano de 2003, no Rio Grande do Sul, onde os juízes começaram a sistematizar uma forma mais humanizada e menos traumatizante para que a criança fosse ouvida. Então, nós temos uma sala onde fica o Ministério Público, os advogados, representantes das partes, e em uma sala separada, com jogos e materiais pedagógicos ou sócio-juvenis, para que a criança ou adolescente fosse ouvida longe da pressão de estar ali diante de várias pessoas. Esta pessoa que está com a criança seria um interlocutor, que estaria com um ponto no ouvido, né, e que as imagens são transmitidas ao vivo, e que todas as perguntas feitas pelo juiz, promotor, os advogados, elas fossem passadas numa linguagem mais acessível para crianças e adolescentes. E aí, tomando-se todo esse cuidado, né, nesse trato, no tempo e na linguagem da criança para que esse depoimento possa ser realizado. Onde nós encontramos alguns problemas, né? A lei trouxe o como fazer, o modo de fazer, só que nós entendemos aqui que o Estado, e quando nós dizemos Estados, nós dizemos o Ministério Público, ele não está equipado com salas ou mesmo recursos humanos capazes de proteger e preservar a vítima em sua integridade. Então, a lei, além de tudo isso, diz que esses depoimentos devem ser feitos, mas não diz por quais profissionais. Quem deve atuar aí no depoimento especial ou quem deve atuar na escuta especializada. Ele apenas fala na rede de proteção,
das delegacias, do Poder Judiciário. Por que que nós falamos que não pode ser por qualquer pessoa? Vamos entender assim que o magistrado, ele tem toda uma formação em direito, em leis, mas que ele não tem uma formação específica na área de humanas, psicológicas e sociais para fazer um atendimento mais adequado. Ele tem todo um conhecimento e um saber jurídico, mas ele pode não ter um trato, né, adequado ou uma forma adequada de se perguntar ou de se captar aí algumas informações das crianças e dos adolescentes. Diante disso, nós temos aí o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, ou de Serviço Social, já que nós falamos da rede de proteção, e que a rede de proteção é composta por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, por toda uma equipe. O Conselho Federal de Serviço Social, ele coloca que os assistentes sociais, eles não possuem as atribuições e competências necessárias para realizar aí essa escuta especializada ou mesmo estar acompanhando o depoimento especial, que é a parte que lhe cabe, né, de formação e de atendimento, não é voltada para esse tipo de atendimento em específico. Já o Conselho Federal de Psicologia traz o seguinte posicionamento em sua nota técnica 01 de 2018. Ele recomenda, ele não proíbe, né, mas recomenda que os psicólogos e psicólogas não realizem essa modalidade de atendimento, nem da escuta especializada, nem do depoimento especial, mas que se o forem realizar, que eles façam esses atendimentos em salas apropriadas para o atendimento, garantindo aí o sigilo, a privacidade, o conforto e principalmente a dignidade da criança, de não expor a criança a constrangimentos desnecessários. Como considerações finais, nós temos aí esses posicionamentos, né, que podemos indicar aí que talvez um dos profissionais mais adequados para esse tipo de atendimento, de escuta, seria os profissionais da área de psicologia. Entretanto, há aquelas ressalvas do Conselho Federal. Então, nós temos que pensar assim, que nós temos uma lei que ela foi instituída, né, e que seu grande norte seria a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, que o depoimento especial e a escuta especializada são instrumentos que viriam para facilitar essa coleta, protegendo a criança. Mas nós estamos ainda em fase de análise para ver se essas modalidades elas não podem ocasionar novas violações e traumas que irão aí influenciar negativamente o desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes. Não pela lei em si, mas sim pelos profissionais ou pela forma como isso é coletado. É necessário promover mais reflexões interdisciplinares, entendendo sim que este não é um trabalho unilateral, ele é multiprofissional, para avaliar melhor a extensão destes danos, bem como promover formas mais adequadas de atendimento a esta demanda. Então, nós temos uma lei e nós temos que ter, então, institucionalizados quais profissionais vão operacionalizar essa lei, para que a gente possa, sim, garantir a dignidade, garantir a preservação da intimidade, a preservação do intelecto e, principalmente, não estar aí expondo a criança e o adolescente vítima de violência a uma nova violência, que seria uma violência institucional. Então, ainda precisamos ter aí muitas reflexões e mesmo depois de praticamente 4 anos da promulgação da lei, ainda não existem dados nem estudos tão consistentes em relação a essas modalidades de atendimento. Então, ainda precisa ser amadurecida, precisa se verificar qual a extensão desses danos para melhor adequar a lei à realidade do sistema judiciário brasileiro.
tanto em relação aos profissionais, quanto em relação aos espaços dentro do Estado, dentro do Ministério Público, dentro do ordenamento jurídico. Estas foram as minhas referências utilizadas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e tenham uma ótima noite.